Salve! Essa é a Sexta Criativa, um evento digital com 24 personalidades criativas da região de Campinas. A cada uma hora, um novo podcast no ar. E além de tudo, a grande pergunta: o que é criatividade para você? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário com muito amor aqui embaixo. Essa é uma realização Osipa Criativa. Salve, gente, eu sou a Gi, eu uso um moletom azul, uso óculos, meu cabelo é crespo curto, atrás de mim uma parede branca e uma porta de madeira. Salve, pessoal, eu sou a Bru, sou uma mulher negra, uso óculos grandes, arredondados, marrons, uso uma camiseta amarela por baixo, um casaco verde escuro e tenho cabelos crespos amarrados para cima e estou no mesmo ambiente que a Gi. Eu sou o Jeff, eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, ele tá amarrado em um coque, tenho uma barba bem ralinha, tô com moletom cinza escrito publicidade e propaganda, e atrás de mim tem uma parede sem pintura. Hoje a gente vai conversar com ela, que é jornalista, é voluntária também da Bolsa de Valores Humanos, e é uma querida que sempre topa aí nossos rolês, que é a Mirna. Pode se apresentar, a Mirna, faz sua autodescrição. Oi, pessoal, eu sou a Mirna, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos crespos na altura do ombro, eles têm luzes douradas, uso um brinco, uso uma blusinha florida, de cor clara, meio com verde, tem rosa, bem com umas flores e tal, e para mim tem ao fundo uma parede bege, né, bem neutra. E para mim é um prazer estar aqui, poder contribuir, poder aprender com vocês também, né? Uma proposta que foi feita por um convite através do Jeff. E eu estou aqui, gente, para compartilhar com vocês. Que bom, Mirna. Legal. Honrada aí. Mirna, conta pra gente aí o que você faz aí da vida, como que estão os seus rolês. Conta um pouquinho pro pessoal. Bom, olha, eu sou jornalista, eu trabalho na TV Câmara Campinas desde 2015, mas desde 2006 eu trabalho com a política, porque eu já fui assessora parlamentar na Câmara Municipal de Campinas, depois eu fui assessora de imprensa da Câmara Institucional, que é algo mais institucional da Câmara Municipal, e depois eu fui trabalhar na TV Câmara Campinas, efetivamente desde 2015. Eu já faço programas na TV Câmara desde o tempo que eu era assessora, que eu trazia umas propostas de entrevista com vereadores e tal. Hoje, eu sou apresentadora, a gente acaba meio que sendo multiuso. Sou apresentadora, sou repórter, sou coordenadora de produção, ou seja, aquilo que vai para o ar antes passa pela produção e tem um grupo de produtoras que fazem checagem de informações, tudo para que depois o jornalista consiga gravar tudo aquilo, mas eles têm umas informações prévias que são feitas pela produção, né? São, na verdade, aí chanceladas pela produção, então eu trabalho com isso. Atualmente, eu apresento um programa chamado Meu Ambiente, que é um programa que fala sobre um tema mais profundo, um programa de 30 a 40 minutos que fala sobre pegada sustentável, alguma coisa que a gente possa falar sobre as questões mais aqui da região de Campinas. Eu também apresento um programa de empreendedorismo chamado Ser Empreendedor, que a gente traz ideias desde o pequeno empreendedor até gente que bomba aí, que tem histórias aí de, como a gente fala no mundo das startups, olha, eu comecei como startup, hoje eu sou unicórnio e tudo mais, até a história, por exemplo, de gente que, né, começou catando latinha, hoje é dono de um império das sucatas, e tem muita história por aí, que eu amo fazer esse programa também, o Meu Ambiente eu gosto muito, né? Eu atualmente também apresento dentro de um programa que foi criado durante a pandemia, chamado, no momento ele chamava Cultura Total, e aí a gente lançou um projeto que era trazer as notícias do Legislativo, que é tudo o que acontece na Câmara Municipal,
e as notícias da metrópole, que Campinas, desde que foi constatado aí que nós somos mais de 1.200.000 habitantes na cidade de Campinas, ela é considerada metrópole, a gente puxou esse gancho. E aí, não é o pós-pandemia, mas com a retomada de várias atividades, nós retomamos também, tivemos aí a retomada das atividades da Câmara de forma presencial, ou seja, a reunião acontece todo dia, quase toda hora, e aí esse Cultura Total voltou a ser o jornal Câmara Notícia. E aí eles pediram para que esses dois quadros, Notícias da Metrópole e Notícias do Legislativo, que eles continuassem. Então, todo dia, de segunda a sexta, eu apresento esse quadro também dentro do jornal Câmara Notícia. Fora isso, eu sou voluntária, eu já era voluntária, eu comecei como voluntária num projeto chamado Minha História, né? Do Instituto Fazendo Minha História, que é lá de São Paulo, mas que eles têm um braço em Campinas com trabalho em abrigos, que a gente trabalha o lúdico com a criança. Por quê? Porque a criança, quando vai para o abrigo, ela tem várias histórias que são contadas a ela. A história da assistente social, da psicóloga, e muitas não sabem, né, o que aconteceu com elas, tal. E a gente percebeu, pelo menos é o projeto do Instituto, que muitos jovens, quando chegam na fase adulta, a fase que eles estiveram no abrigo foi uma fase que ficou uma lacuna, porque a gente não tira foto da vida da gente, a gente não faz um monte de coisa. Então, eles têm um álbum, que é um álbum de memórias, e a gente vai nesses encontros, conta histórias para eles, tem uma biblioteca lá nesse abrigo, né, com várias doações, e a gente vai contando histórias e eles vão também falando das histórias deles, né, daquele momento em que eles vivem no abrigo. E quando eles saem, eles levam esse álbum de história com eles, que é esse tempo que eles permaneceram lá. Através desse projeto, eu me envolvi em um outro projeto chamado Associação Bolsa de Valores Humanos. Por quê? Porque foi percebido que, apesar dessas crianças e adolescentes estarem institucionalizadas, que elas tinham algumas coisas que, devido à demanda, por exemplo, geralmente cada abrigo tem uma média de 20 até mais crianças, 25, entre 20 e 25 no máximo, tal. Só que cada uma tem uma particularidade, digamos assim. E a gente percebeu, né, na verdade, a idealizadora desse projeto, que é a Larissa, percebeu que o quê? Que muitas tinham um sofrimento profundo, que talvez ali a psicologia institucional não atendesse aquela necessidade. E o projeto surgiu como uma necessidade de pagar terapias para essas crianças e adolescentes que estavam num sofrimento mais intenso. Desse projeto, que ele cresceu, ele começou em 2014, eu nem conhecia ainda nada disso. E aí, em 2017, a gente formalizou e formou a Associação Bolsa de Valores Humanos, que continua, claro, atuando como essa frente da questão da saúde mental, mas fora isso a gente faz um monte de coisa. A gente conseguiu voluntários que trabalham também na questão do lúdico, com terapias mais assim, manuais. A gente fez um trabalho legal com as mães, que é um projeto chamado Construindo Sonhos, porque quem são essas mães que em algum momento perderam a guarda desses filhos? Elas precisam também de um apoio. Então, ver também não só a criança e a adolescente, mas também essa mãe que, porventura, tenha perdido a guarda e que queira manter esse vínculo, ou algum familiar. Às vezes, a mãe perdeu a guarda, mas tem uma avó cuidadora, tem uma tia cuidadora que precisa ali de um apoio nesse momento. Temos também a ideia de profissionalizar esse adolescente que está partindo para a juventude. Por quê? Porque o sistema de acolhimento vai até os 18 anos. Né? Campinas tem repúblicas, mas essas repúblicas não atendem a toda a demanda que existe na cidade. Nós temos, se não me engano, 12 vagas para meninos e 12 vagas para meninas nas repúblicas, que esse jovem fica depois que completa 18 até os 21, mas e aí? Ele precisa se profissionalizar, ele precisa entender como é o mundo, e é igual quando hoje, se a gente pensar, eu já sou mãe, né? Então,
Não é porque minha filha fez 18 anos que eu vou falar, tchau, vai cuidar da sua vida sozinho. Muitos de nós ficamos na casa dos nossos pais muito mais tempo. Sim. Então, não adianta. E o sistema, infelizmente, 18 anos, você tem que se virar. E muitos desses jovens voltam para os seus territórios de origem. Só que eles precisam ter tentado, pelo menos, ressignificar a sua história para poder mudar, senão eles acabam repetindo todo o ciclo que, quando eles eram crianças, eles foram tirados daquele ciclo de violência, negligência, uma série de coisas. Então, a nossa tentativa é isso, plantar essa semente para que eles tenham a possibilidade de ressignificar suas próprias histórias. E depois a gente vai falando um pouco mais, mas é um pouco disso. Fora isso, eu sou mãe Uber ultimamente, né, que leva e traz os filhos em todas as atividades e por aí vai. Que legal. E conta um pouco da sua infância. Teve alguma referência para você, assim, na sua infância, adolescência? Porque, assim, pelo menos você é apaixonada por histórias, né? Por pessoas, conhecer pessoas e ajudar, né, consequentemente. E como foi sua infância? Olha, a minha infância foi uma infância como muitas garotas de periferia. Eu sou de Campinas, sempre morei na Vila Padre Manuel da Nóbrega, né? Então, a minha referência era a escola estadual que tinha perto da minha casa. E assim, eu gostava, e a minha referência, o melhor momento na minha vida foi mesmo a escola, porque eu amava a escola, né? A escola para mim era um lugar em que eu aprendi, eu podia brincar, inclusive, era a escola, a gente tinha até um caderno que fazia competição de quem lia mais, e na época a minha referência era a série Vagalume. Não sei se vocês já ouviram falar de livros da série Vagalume, então era a minha referência naquele momento, né? E assim, a minha referência de cuidar de outras pessoas, eu acho que até parte pela minha própria infância. Quando eu era criança, não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, e eu vim de uma educação em que não tanto meu pai, mas mais a minha mãe, tinha aprendido uma forma de educar que não era tão legal. Era meio que, né, hoje eu entendo, tenho essa empatia pela história dela, porque ela casou com 17 anos, foi mãe aos 19, com 22, 23 anos ela já tinha as 3 filhas, não tem nenhum familiar em Campinas, então foi o jeito que ela conseguiu dar conta das 3 filhas, né? Então, às vezes, a forma de educar era dando uma surra, era esse jeito, o que eu realmente acho que não é por aí. A gente tem que educar, tem que ensinar, mas tem que usar outros métodos. E na escola, a escola para mim era o meu refúgio. Eu era muito feliz na escola porque eu me sentia protegida na escola. Era aquele momento em que eu participava das atividades. Eu gostava muito, gosto até hoje de dançar, então participava de todas as danças da festa da primavera. Já competi para ser a princesa da primavera da escola, né? Eu jogava no time de vôlei, que tinha um clube chamado Clube dos Trabalhadores, que o pessoal conhecia como Pinicão. Eu aprendi a nadar lá. Eu participava das competições de natação nesse clube, que hoje nem tem mais piscina, a piscina foi aterrada, que era um clube da prefeitura, e lá eu lembro que eu participei de uma prova que era a prova da pranchinha, então foi ali que eu aprendi a nadar, foi ali que eu aprendi a jogar vôlei, participando das ações na minha comunidade. Que bom, né? Legal. E isso que eu acho que eu fui vendo que assim, hoje eu me sinto uma sobrevivente dentro de muitos que viveram na mesma época que eu, né? E tem muitos amigos assim, então eu acho que a gente tem que cada dia aumentar esse grau de meninas que saem da periferia e conseguem ser felizes na profissão que elas escolhem. Não importa, você escolheu, você vai ser feliz e você vai ter sucesso. Não é porque você nasceu na periferia que você está, digamos que, fadada a não conseguir aquilo que você escolheu. Não, se você quiser. Então, eu acho que a gente tem que ser articuladora desse poder que existe em cada um de nós. Porque, às vezes, a pessoa fica meio assim, não,
eu nasci aqui, eu vou só estudar, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada, eu vou só viver. Né? A gente tem esse momento, quando eu era jovem, tem a época que a gente fala, só vou curtir, não quero saber de nada. Mas tem o tempo que você fala, não, eu posso curtir e eu posso fazer a diferença. E é isso que a gente tenta equilibrar na nossa vida, e eu acho que é esse diferencial que vocês, pelo menos o pouco que eu tenho visto, tenta fazer também dentro da comunidade de vocês. Uhum. Que massa. Mirna, a gente sabe, né, o quanto é desafiador empreender no Brasil, né? Tem os excessos de burocracia, taxa de impostos, e aí do ser empreendedor, né? Dessas tantas histórias incríveis que passou por lá. O que você acha que essas pessoas têm em comum, né? De insistir ainda ser empreendedor no Brasil? O que você acha? Coragem. Né? Coragem, Precisa ser muito corajoso para ser empreendedor, porque tem história de gente que teve patrocínio, tem história de gente que vendeu o que tinha para empreender, tem história de gente que tinha R$200 e comprou um primeiro equipamento para fazer alguma coisa. Olha, e recentemente, por exemplo, com a pandemia, né, a gente começou até a fazer um outro modelo de programa. Porque antes eu ia até o local onde era o negócio. Mas recentemente, com a pandemia, a gente começou a fazer usando uma plataforma, a mesma que a gente está usando aqui, por exemplo, para fazer as entrevistas. E aí o que eu pude perceber é que as pessoas tiveram que reaprender para continuar a ter o seu negócio. Muita gente, de repente, falou, eu estou afundando, o que eu faço? Eu tenho que sustentar uma família. Eu tenho que sustentar, tem funcionários, alguns deles, né, tinham funcionários, e aí as pessoas, mais uma vez, mostraram que tiveram coragem de colocar as ideias em prática nesse momento em que tudo estava desabando. E isso a gente faz no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fala assim, eu não quero mais, eu preciso encontrar a solução, não vou achar a solução, e de repente a gente acha, que é a nossa criatividade. O ser humano é muito criativo, em especial o brasileiro, né? Porque a gente tem que driblar N coisas para conseguir ter sucesso, e não é só ter o sucesso de ter a grana, de se realizar também, né? Porque às vezes a gente fala, sucesso é grana. Grana faz parte do sucesso, mas não é todo o sucesso, né? Com certeza. Então eu percebo que essa coragem, teve gente que teve que mudar de ramo para poder fazer alguma coisa. Teve gente que teve que aprender a mexer na internet, por exemplo, que não sabia a mexer na internet. Teve gente que usou a internet a seu favor e acabou faturando muito mais do que aquilo que imaginava que teria possibilidade. E teve gente que nunca se imaginou empreendedora e teve que empreender para conseguir sobreviver, e falou, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, eu vi gente, por exemplo, eu entrevistei um casal, que o rapaz, ele mexia com lava-jato. Mas aí, com essa questão de pandemia, o pessoal passou a sair menos de carro e tal, o lava-jato estava furado. Ele foi ele foi aprender a fazer unha. E começou a fazer, não está na moda fazer alongamento das unhas, unha em gel, unha de vidro, tal. Hoje ele é sócio da mulher dele. Olha. Né? Então ele superou uma outra coisa e conforme aí foi reabrindo o estabelecimento, ele estava fazendo o curso, ele hoje é sócio da mulher e faz tudo isso. Teve gente que resolveu fazer geleia para vender. Começou a fazer para os amigos, começou a fazer para os parentes, e hoje criou uma rede e vende. Eu gosto muito de histórias de pequenos empreendedores, né? E claro que tem histórias assim, que eu já peguei grandes histórias, né? Que a gente olha e fala assim, poxa, eu queria ser um pouquinho do que essa pessoa é, né? Mas, assim, eu gosto muito, por exemplo, da história do dono da ótica Diniz. Já entrevistei ele uma vez que ele veio para um evento em Campinas. Ele é gago, ele trabalhava nos fundos de uma loja justamente por ter vergonha, e aí de repente ele se viu na necessidade de sair de tudo isso
foi para frente do balcão, ficou tal, mas não deu muito. De repente ele comprou, ele teve uma ideia, ele comprou uma parte lá, tal, e hoje ele é dono de mais de 200, né, de uma franquia de mais de 200 unidades. E ele é uma pessoa que foi empreendendo a família, porque daí, olha, a cunhada foi trabalhar numa unidade, o cunhado em outra, a irmã em outra, porque o pessoal ele era em muitos irmãos, cada um foi trabalhando, e ele foi, sabe aquela prosperidade que vai em efeito cadeia? Então, acho que gosto muito dessas histórias, né? Então, eu acho muito legal quando a gente consegue contar essas histórias de pessoas que não desistiram de fazer algo, de pessoas que, por exemplo, eu conheço também, ele inclusive é um amigo meu, ele tinha uma grana, porque o sonho dele era morar no Canadá, etc e tal. Aí, quando ele saiu de uma multinacional, aconteceu uma série de coisas, e ele falou, poxa, eu não vou conseguir realizar esse sonho. Só que aí ele usou a criatividade, começou a vender cachorro-quente há alguns anos, e hoje ele tem uma rede de 5 lugares de cachorro-quente aqui em Campinas mesmo. Né? Então, assim, as pessoas, elas se reinventam de acordo com aquilo que não dá certo. Porque não quer dizer que não deu certo que você não é bom. Isso que eu acho legal também, a gente pensar, não deu certo, eu não sou boa nisso. Não, é que tem alguma coisa que vai se encaixar e que vai dar certo. Talvez você não ganhe 200, 300 mil, talvez você ganhe 5, 10, mas aquilo que você está fazendo te faz feliz, né? Faz outras pessoas felizes, você consegue fazer outras pessoas também felizes a partir do momento que você compartilha suas ideias. Eu acho que isso é muito válido. Legal. Às vezes... Mirna, você trouxe a ideia da coragem, né? E eu queria saber da onde que aquela menina lá da periferia, do Padre Manuel de Nóbrega, tirou essa coragem para fazer um curso que hoje a gente sabe que é um curso elitista, né? Então, eu fiz comunicação também, eu fui bolsista e tal, e eu vi que era um universo totalmente diferente, assim. Precisa ter muita coragem para falar assim, não, eu vou me apropriar desse lugar e eu vou fazer porque eu acredito nisso. Da onde que aquela menina tirou coragem? Bom, eu sempre, gente, vocês vão acreditar, eu sempre brinquei de ser jornalista. Eu fazia câmera com caixa de sapato e à frente era o rolo do papel higiênico, tá? E aí eu usava o desodorante para fazer de microfone. Então, era meu sonho. Tanto que quando teve um teatro na escola, eu tinha assistido aquele filme Colors, na época. E aí, a peça de teatro que eu fiz um roteiro era justamente de um assassinato de um menino da periferia, etc e tal. Só que eu era a repórter que estava contando aquela história no teatro. Que legal! Isso, eu estava na 7ª série, estudando no MANA, que é a Escola Estadual Mário Natividade, aqui em Campinas. Então, assim, e foi muito legal aquela experiência. Então, eu sempre quis ser jornalista, sempre falava que ia ser, então eu sempre lia, eu sempre me inspirava. E quando eu terminei o ensino médio, eu até consegui, na época, uma bolsa para fazer um cursinho, que era o comecinho daquele cursinho da Unicamp, só que falou, olha, não tem jornalismo na Unicamp, você vai ter que fazer serviço social, e ciências sociais e tal, mas o cientista, eu falei, mas eu não quero isso. Eu até fiz um pouco daí, eu falei, não vou fazer, eu vou tentar jornalismo. E na época, gente, eu comecei a trabalhar, meu pai fala assim que eu sou muito decidida. Eu tirei a minha carteira de trabalho, eu tinha 13 anos. Porque antigamente podia trabalhar com essa idade. Nossa. E na época, eu não queria ser guardinha nem patrulheira, porque eu não queria usar aquela roupa que usava antigamente. Ela usava, tinha vergonha. Eu falava, não vou usar essa roupa, mas eu quero trabalhar. Aí meu pai me pagou um curso de auxiliar de escritório, e depois um curso de secretária Júlia, e um curso de datilografia na Olivetti. E eu fiz. E aí eu fiquei procurando, eu consegui um emprego num escritório e fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi com 13 anos e 8 meses, que eu tenho a primeira assinatura de trabalho registrado. Nossa. Quando eu saí daquele emprego, eu consegui um outro também, mas aí depois eu fui mandada embora. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu fui vender Tupperware, sabe aqueles plásticos que antigamente é caro até hoje, mas naquela época não tinha os plásticos de 1,99. Então,
Era o sonho de toda mulher ter Tupperware. E lá fui eu vender Tupperware, eu fazia curso, fazia não sei o que, vendi Tupperware. Eu falei assim, olha, eu tô ganhando bem, porque na época eu estava vendendo super bem, vou prestar vestibular. Prestei. O meu primeiro ano de faculdade, eu paguei vendendo Tupperware. Aí surgiu o 199, acabou com o Tupperware, a gente vendia super pouco. Eu estava pagando para trabalhar, não dava mais. Aí eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Porque eu queria estudar de manhã, porque à noite eu ficava muito cansada, porque no tempo da escola eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Só que eu estudava na escola do meu bairro. E eu, quando fui fazer faculdade, fui fazer PUC, e era super caro a PUC. Aí eu peguei, eu ficava indo na assistência social, aí eu consegui bolsa por um sistema, não existia FIES, nada, eu consegui 25% de bolsa, já me ajudava. Aí, vendendo a Tupperware, aí no segundo ano eu falei, não dá mais. Aí eu fui trabalhar num pronto-socorro, chamava o Hospital Álvaro Ribeiro, ali perto da Guardinha. Eu trabalhava à noite, saía às 7 horas da manhã e ia para a faculdade. Quando o plantão da noite tinha sido muito pesado, que eu era recepcionista do hospital, aí eu ficava dormindo lá no DECOM, que é o lugar do departamento que os alunos ficavam, no DACOM, na verdade, né? Que é o departamento lá dos alunos para dormirem. Mas fora isso, eu dava conta. Aí, porque eu fazia 12 por 36, Nossa. E aí uma noite eu trabalhava, na outra não. Tinha algumas folgas e tudo mais. E eu continuei estudando de manhã. Depois eu comecei a vender lanche natural na faculdade para ajudar a pagar a faculdade. E quando eu fui para o terceiro ano, falei, esse só 25% eu não consigo pagar a faculdade. Porque eu sempre ficava no final do ano pedindo ajuda para os meus pais para eu conseguir negociar para eu refazer a matrícula no ano seguinte. E ia negociando. Aí no terceiro ano eu me inscrevi para ser monitora. A primeira monitoria que eu fiz foi de jornalismo sindical e comunitário, que era uma disciplina que tinha no curso de jornalismo na época. E eu adorava. Nossa, inclusive, eu lembro que na faculdade, o primeiro jornal que eu fiz na minha vida foi o jornal do Osiel. Olha só, gente, olha o destino. Olha o destino. Isso, olha o destino. Foi, Olha, arrepiei. E olha só, foi tão engraçado assim na época, porque assim, geralmente quem estuda de manhã, etc., eram muitas colegas que vinham de outras cidades, então não conheciam Campinas. E eu conhecia, eu falei, mas poxa, então todo mundo, mas você vai fazer no Osiel? Eu falei, vou fazer no Osiel. Aí na época, olha como é o destino mesmo, eu procurei um vereador que na época me indicou um líder no Parque Osiel, que ele nos abriu as portas e a gente fez o primeiro jornalzinho do Osiel. Eu consegui, para poder rodar 1.000 exemplares do jornalzinho, eu consegui um patrocínio de um material de construção que tinha no Jardim do Lago. Então, as pessoas iam no Jardim do Lago para construir as suas casas do Osiel. Isso era em 1997. Que legal! E aí... Ainda tem o material de construção, é o mais antigo aqui do bairro. Então, eles que patrocinaram, e eu fiz esse jornal do Osiel. Então, a gente mesmo, eu e as meninas que foram distribuir esse jornal ali na comunidade, e eu lembro que na época, eu acho que era um padre de cabelo vermelhinho, Padre que ele Nelson. era bem... Padre Nelson, isso, ele foi junto com a gente, e a gente andou por tudo quanto é lugar, e aí o nosso trabalho foi muito legal, tal, só que ficou ali. E no ano seguinte eu fui monitora dessa disciplina, e aí eu monitorava justamente um grupo que fazia um jornal chamado Sinta Liga, que era o jornal do Itatinga, que era um jornal também de estudantes de jornalismo. E aí a gente foi, naquela época, era a época que a AIDS, né, se falava muito em AIDS, né, tal, e aí a gente foi, inclusive, na pastoral lá, como era o atendimento às mulheres que trabalhavam lá, né, no Itatinga, e depois algumas delas, quando elas tinham HIV, naquela época ainda se falava, não tinha muita ainda
informação a respeito, a questão de como elas sobreviviam depois que não conseguiam mais trabalhar. Então, foi um jornal muito legal. Isso foi no 3º ano. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vamos para o 4º ano. Aí no 4º ano, eu me inscrevi de novo, fui monitora, fui novamente escolhida para ser monitora de jornalismo sindical, mas eu também tinha me inscrito para ser monitora de telejornalismo. Aí eles me chamaram, eu falei, não, então eu vou telejornalismo porque a primeira experiência eu já tenho, eu quero fazer a segunda. E aí eu fui monitora de telejornalismo. Nisso eu já estava trabalhando num laboratório de patologia clínica. Eu digitava o resultado dos exames, sabe? Fezes, urina, sangue, trabalhava lá no Ouro Verde, estudava na PUC, lá do outro lado. Nossa. Mas dava super certo. Uma maratona. Uma maratona. Então, as pessoas pensam, né, Jeff, poxa, e realmente a PUC é uma das faculdades mais caras, e eu só consegui estudar porque eu tinha bolsa. Enfim, chegou o dia que eu fui demitida, eu estava no 4º ano. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, não sabe, me deu um desespero, mas eu falei, não posso desesperar. Eu peguei todos aqueles jornaizinhos que eu tinha feito na faculdade, né, tudo. Falei, vou procurar emprego. Mas eu não consegui, até porque nessa profissão é muito difícil se você não conhece ninguém. Eu sou filha de um metalúrgico, de uma mulher que vendia Yakult. Quem que ia me indicar para alguma coisa, né? Mas eu falei, não, eu vou atrás. Não desisti, não tinha redes sociais, não tinha nada. Aí uma colega falou, olha, menina, tem um radialista que está precisando de uma pessoa lá para trabalhar com ele. Enfim, fui lá na Rádio Educadora, na época que era no centro de Campinas, lá na General Osório. Cheguei, falei assim para o jornalista, olha, eu sou a Mirna, a Cláudia falou que o senhor estava precisando de alguém, ele era de Americana, só que ele fazia um programa popular na Rádio Educadora AM. Ele chamava-se Flávio Barbosa, ele já faleceu, já era senhor. Aí ele falou assim para mim, eu cheguei cheia de currículo, de jornal, de coisa, ele falou assim, você sabe mexer no gravador? Eu falei, sei. Ele falou assim, e aquele dia, eu acho que vocês são bem novinhos, não lembram, mas se perguntarem para os seus pais, teve o dia que começou a usar o número da operadora na frente do DDD dos números, né? Então, era 015, 021 na época só. Então, ele falou assim, eu queria que você, então, vá na rua e vê o que está acontecendo a partir desse momento que mudou o sistema de ligação de DDD. Eu saí. Todos aqueles papéis que eu tinha levado ficaram lá em cima. E eu saí, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Pensei. Eu falei, já sei. Tem no centro da cidade um lugar que as pessoas usam o orelhão para fazer ligação interurbana. Eu vou nesse lugar. Fui lá com o gravadorzinho e eu ficava lá na fila esperando as pessoas tentando. E as pessoas tentavam fazer ligações interurbanas e não dava certo porque o sistema estava entrando em operação. Então, aí eu pegava a raiva das pessoas que não conseguiam usar o sistema. E aí eu fui gravando o que a gente chama de povo fala, né? Que é o depoimento de cada pessoa. Começa, meu nome é Maria tal, minha profissão é tal. E gravava. E ali do lado tinha um escritório da Embratel. Falei, nossa, eu preciso então de uma fala do diretor da Embratel, o que está acontecendo? E fui lá, olha, eu sou tal. Aí eles não deram resposta, no máximo ele pediu para uma pessoa descer que tipo quer uma nota, que a Embratel estava dando para todas as emissoras, ele desceu com essa nota para mim escrita. E o programa ia começar às 5 horas, eu tinha que voltar às 4h30 com tudo isso pronto. Eita. Voltei correndo, coloquei lá a fita, porque era fita ainda, né? Voltei lá com a fita, o operador editou, colocando já um depoimento na sequência do outro. Aí o Flávio Barbosa falou, a gente está aqui no programa e hoje a gente está com a gente, com a Mirna e tal. E a Mirna foi ver o que está acontecendo nas ruas. Mirna, entra aqui. Aí eu arregalei os olhos e entrei, ele falou, e aí? Aí eu comecei a falar o que tinha acontecido. Aí ele falou, você gravou? Eu falei, gravei, solta a programação. Aí ele soltou todos os depoimentos e depois eu li a nota. A hora que acabou tudo aquilo, gente, eu não sabia nem que jeito que eu estava. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sei que ele falou assim para mim,
olha, eu posso te pagar um salário mínimo e por dia eu dou o seu dinheiro da passagem. Você quer vir trabalhar comigo? Falei, quero. E assim foi. Eu trabalhei 1 mês com ele e na época o diretor artístico da rádio acabou vendo o meu trabalho, porque daí todo dia eu saía na rua e fazia um ao vivo, só que era com ok-tok, com HT, que a gente chama, não tinha celular. E aí a gente usava o HT na frequência da rádio para entrar ao vivo. Então, eu estou aqui no Largo do Rosário e hoje aconteceu tal coisa e eu fazia algumas entradas no programa. O pessoal da rádio viu e foi assim que eu entrei no jornalismo no meu último ano de faculdade. Trabalhei 2 anos na Rádio Educadora, depois trabalhei na Rede Família. Depois, olha, eu fui assessora de imprensa do Sindicato dos Pirueiros. Lembra, não sei se vocês lembram, quando os pirueiros estavam começando na cidade. Eu fui assessora de imprensa, fazia o jornalzinho do Sindicato dos Pirueiros. Já fiz o jornal do Sindicato do Transporte Escolar em Campinas, né? E assim foi. Então, eu acho que sempre as coisas foram acontecendo justamente porque eu ainda não tive meu próprio negócio, eu acho que ainda eu vou ter. Mas eu acho que essa coragem que a gente precisa ter para sobreviver. E mais, eu terminei minha faculdade em 99, nunca peguei uma DP, mas porque eu me esforçava para não pegar, porque eu não ia ter condição de pagar a DP, se eu pegasse a DP. Eu terminei a faculdade em 99, eu terminei de pagar a PUC em 2001, porque eu tive que negociar. Então, não foi nada fácil, poxa, que como o Jeff disse, olha, é algo elitizado, e é elitizado, né? Só que eu precisava sobreviver. Então, eu fui levando as coisas dessa forma, consegui uma bolsa aqui, uma ajuda ali, negociava, e estou aqui, gente. Isso é um pouquinho dessa luta, viu? Adorei. Meninas, vocês querem encaminhar a última pergunta? Então, vamos lá. Para você, o que é criatividade, Mirna? A criatividade, eu acho que é algo que quando você precisa... Primeiro, eu acho que ela é movida por um despertar de sobrevivência. Segundo, eu acho que ela é também desenvolvida por quem também recebeu suporte emocional. Então, o ser humano, ele desenvolve a criatividade por vários motivos, cada um tem o seu. Um, eu acho que é a sobrevivência. Outro, eu acho que quem recebe também suporte emocional para desenvolver a criatividade, essa pessoa também acaba tendo esse despertar dela um pouco mais aflorado. E como eu disse, esse suporte não é só o suporte em dinheiro, é o suporte também em conexão afetiva, uma série de coisas. Essa criatividade. Eu acho que também a gente é criativo porque a gente se inspira no outro também, né? A gente consegue se inspirar em trabalhos que vão desde um trabalho numa periferia até um trabalho de gente grande que você fala assim, eu posso chegar lá e qualquer um pode se essa pessoa chegou. Eu acho que a gente vai bem por aí também. Legal. Adorei. Nossa, Mirna, demais, assim. A gente tá... Já a gente cai, que a gente tá usando gratuito, né? Sim. Mas, nossa, muito obrigada aí por participar, por compartilhar tudo isso daí. Obrigada, Já te achava uma menina. mulher forte demais, agora sabendo toda essa história aí. Nossa, Obrigada, viu? Uma inspiração. Gente, parabéns para vocês também. Projeto lindo que vai crescer muito e a gente vai noticiar muito, tá bom? Beijo. Nossa, Boa demais. noite. Beijo. Beijo. Bom Tchau, descanso aí para você. querida. Tchau, tchau. Esse episódio acabou, mas ainda tem 23 para você acompanhar. Chama no Play. Não esquece que aqui no box de descrição tem também todos os links que falamos no nosso bate-papo. Chama na Sexta Criativa.